Comunidade, hoje vamos postar a conclusão e a segunda parte da história de Alphonse Parga, a quem agradecemos novamente pela confiança de tê-la compartilhado conosco. E sem dúvida se tornou uma das histórias mais interessantes e assustadoras deste canal. Se quiserem ir direto para a parte inédita, vão até o minuto que vai aparecer na tela. Caso contrário, se quiserem ouvir desde o começo, será um prazer passar os próximos momentos com vocês. Isto é possessão familiar. E você está ouvindo relatos da noite. Isso aconteceu em Guadalajara, começando na época de Natal do já distante 1980. Eu tinha 8 anos naquela época e tive a sorte de nascer em uma família economicamente abastada. Até então, muito amorosa. Eu não sentia falta de nada. Meus pais, ambos católicos rigorosos, criaram seus 3 filhos assim também. Raul, meu irmão mais velho, que tinha então 15 anos, eu no meio, e Sofia, minha irmãzinha de apenas 4. Para mim, tudo começou no Dia da Virgem. Talvez já estivesse acontecendo há algum tempo, mas foi o primeiro dia em que eu percebi, o primeiro dia em que, para mim, aconteceu algo estranho. Eu estava dormindo quando sons fortes de arranhões me acordaram. Eles me fizeram abrir os olhos. No início, não notei nada de estranho no quarto, mas conforme meus olhos se adaptaram à escuridão, uma silhueta surgiu ao lado da minha cama. Apesar de o pânico ter me invadido naquele momento. Por ter nascido em uma família tão católica, acredito que tive força para negar a existência daquele algo à minha frente. Me estiquei na direção dele e acendi meu abajur. E a luz apenas dissipou um pouco as sombras que envolviam aquela entidade de escuridão. Mas eu consegui vê-lo. Era minha mãe. Vocês achariam que vê-la me acalmou, mas foi exatamente o contrário. A boca dela se movia anormalmente rápido, como se estivesse rezando, e o olhar dela, meu Deus, o olhar dela estava carregado de uma loucura infinita, que até hoje eu lembro nos meus piores pesadelos. Ela estava com a mão esquerda na parede, na qual já tinha rasgado o reboco só com os dedos. Mãe! Chamei ela uma vez, me cobri até o queixo com meu cobertor. Ela estava com um olhar fixo em mim. Aquilo, não era minha mãe. Não podia ser minha mãe. Mamãe? Desta vez gritei enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Logo depois, ouvi passos rápidos fora do meu quarto e a porta se abriu depressa. Era meu pai que, ao ver aquela cena, soltou um longo suspiro e rapidamente abraçou minha mãe, tirando a mão dela da parede. Ao abaixar o braço dela, vi algumas gotas de sangue caírem sobre meu criado mudo. Não se preocupe, filho. Sua mãe só está sonâmbula. Foi o que ele me disse antes de levar minha mãe para fora do quarto. Os dias seguintes passaram normalmente. Faltavam alguns dias para sairmos de férias de Natal, íamos para a Disneylândia. Inclusive, ainda guardo com carinho as fotos dessa viagem, porque é nossa última lembrança como uma família feliz. Na véspera de Natal, meu irmão estava doente havia uma semana, com bronquite ou algo parecido. Por isso, minha mãe permitiu que ele faltasse à missa, como era nosso costume. Ao voltarmos para casa, encontramos Ruth e Lorenzo, que ajudavam no jardim, muito assustados. Não me deixaram ouvir o que realmente tinha acontecido, mas aparentemente tinha sido algo com Raul. Naquele momento, eu não soube o que aconteceu. Na verdade, só fui saber 20 anos depois, pela boca do meu pai. A questão é que, ao chegar, a casa estava uma completa bagunça.
Inclusive, era difícil pensar que um garoto de 15 anos doente teria conseguido fazer sozinho o que se via ali. Tinham encontrado Raul comendo filhotes de pombo e esquilos, obviamente crus. A celebração foi cancelada e eu e minha irmã fomos mandados naquele momento para a casa dos meus avós. E meus pais foram com Raul para um hospital particular. Meus avós estavam preocupados, mas fizeram o possível para nos deixar confortáveis. Só voltamos para casa após 6 de janeiro. Raul parecia recuperado, exceto pelas saídas de Ruth e Lourenço, que pediram demissão após o incidente. Tudo voltava ao normal. Diziam que meu irmão estava normal. No entanto, eu percebia uma mudança radical no jeito dele, no comportamento dele. Ele tinha se tornado violento e com atitudes erráticas que iam se acentuando conforme o dia ia passando, até chegar à noite. Nesses dias, ele chegou a bater em mim e na minha irmã, embora antes nunca tivesse nos tocado. E o mesmo aconteceu na escola. Na verdade, não demorou muito para que ele fosse expulso, apenas algumas semanas depois. Só soube disso anos depois. E o motivo pelo qual ele foi expulso é que, durante uma briga com um colega, meu irmão mordeu o braço dele e arrancou um pedaço. Na verdade, não quero me alongar nisso. E é que durante aquele ano, houve incidentes demais envolvendo meu irmão. A cada mês que passava, parecia piorar. E por mais médicos que meus pais levassem ele, não parecia melhorar. Chegaram a levá-lo para a cidade do México, então Distrito Federal, com vários neurologistas e psiquiatras. E foram feitos todos os exames possíveis. A vida da minha família foi abalada economicamente, e isso que os irmãos do meu pai assumiram o negócio. Nos dias tranquilos, meu irmão falava de espectros de mulheres que apareciam para ele na casa. Embora certamente, para mim o que me aterrorizava era ele. Até sua aparência física piorou. Assim, se passaram 6 longos anos e então veio um período de remissão. Um período em que meu irmão ficou 6 meses sem comportamento errático ou violento. Um neurologista da Clínica Mayo, como é chamado um grupo de hospitais espalhados pelos Estados Unidos, onde estão os melhores especialistas que o dinheiro pode pagar. Ele receitou um remédio e tudo parecia estar em calma. Era Natal de 1987. Nossa família se preparava para fazer um jantar que ninguém pudesse esquecer. E bem, isso seria alcançado, embora não pelos motivos que tínhamos planejado. Ao jantar compareceram muitos amigos da família, além dos meus tios, meus primos e isso era muito estranho, já que, desde que Raul ficou doente, as visitas estavam estritamente proibidas. Lembro muito bem que naquele dia eu já estava de saco cheio do meu irmão. Finalmente, aos meus 14 anos de idade, eu sentia que já era um adulto e não só isso. Eu odiava meus pais pelo tratamento negligente que recebi, graças ao Raul, o louco, a quem davam toda a atenção. E sim, não se preocupem, também passei a odiar minha versão adolescente depois. Tomei a decisão de não dar atenção para ele durante toda a noite, apesar de que Sofia, minha irmãzinha de 10 anos, já vinha me avisando desde de manhã. Raul não está bem. Ela me disse isso com uma seriedade incomum para sua idade, e respondi algo de que ainda me arrependo. Esse maluco pode ir para o inferno. Só consegui ver como os olhos dele se encheram de lágrimas, e me senti um lixo depois disso. Até hoje, só de lembrar, eu me sinto assim. A ceia de Natal aconteceu tranquilamente.
As pessoas riam, conversavam. Os bons desejos simplesmente não paravam de fluir. Eu tentava evitar o olhar da minha irmã. E nem mesmo a ideia de que, finalmente, meus pais iam me dar o Nintendo que eu tanto tinha pedido me animava. Um grito assustador, seguido de um estrondo horrível vindo da sala, nos fez estremecer. Quando corremos até lá, vimos uma cena igualmente horrível. Luiz, um dos primos mais velhos, foi jogado do primeiro andar e estava gravemente ferido sobre a mesa de mármore no centro da sala. Ele havia caído de uma altura de aproximadamente 7 metros, mas estava a pelo menos 5 metros de distância de onde teria sido lançado. Era impossível. Luiz era um cara enorme, pesava cerca de 95 quilos, e o único que estava naquele primeiro andar era Raul. E a festa acabou. Os serviços de emergência foram acionados e Luiz levado ao hospital. Ele sobreviveu, embora tenha levado anos para conseguir andar sem andador. Tempo depois, ele mesmo confirmou que, de fato, quem o havia jogado tinha sido Raul. Acho que ninguém conseguiu dormir naquela noite. Eu mesmo não dormi. Eu ouvia passos por toda a casa, até mesmo pelas paredes externas dela. De vez em quando, eu ouvia alguém tentando girar a maçaneta da minha porta. Nesses momentos, eu só conseguia me encolher no canto da minha cama. Há anos, as janelas de Raul tinham vidros de segurança e a porta era trancada por fora. E apesar de meu pai ter jurado que tinha colocado Raul para dormir e trancado o quarto dele, eu sentia que ele tinha encontrado uma forma de escapar, como se fosse algum tipo de demônio. E é que naquela época, eu não o via como meu irmão, mas sim como um monstro. Eu sei que isso era muito injusto porque eu nem sabia pelo que ele estava passando. Aos poucos, o alerta constante daquela noite me venceu e adormeci inquieto. Acordei no meio da madrugada só para perceber com terror que minha porta estava aberta. E por todo o quarto eu ouvia risadinhas abafadas. Morrendo de medo, levantei para fechar a porta quando ouvi: "Irmãozinho." Depois disso veio uma gargalhada, e talvez o que aconteceu depois eu tenha imaginado por causa do medo que sentia. Mas eu vi que meu irmão saiu debaixo da cama, se arrastando como se fosse uma barata vindo na minha direção. Corri para o quarto dos meus pais sem pensar. Não quero entediar vocês com mais histórias como essa, mas as aparições repentinas do meu irmão chegaram até a fazer meus pais levarem exorcistas para casa, para fazerem limpezas e tudo mais, e nada disso funcionou. Os momentos de lucidez do meu irmão eram cada vez mais raros, e seu alter ego ficava mais violento. Foi em outubro de 88 que a família tomou a decisão de internar meu irmão definitivamente em um sanatório mental. Lembro que, ao chegar da escola, vi meu irmão sentado no quintal. Ele parecia calmo e consciente, então senti uma forte necessidade de pedir desculpas por tudo que havia dito sobre ele. Raul só ficaria conosco pelo resto da semana, e depois seria transferido para um sanatório mental na Espanha. Sentei ao lado dele. Antes que eu falasse, ele disse: "Maninho, desculpe por não ter sido um irmão melhor." Aquilo fez com que as lágrimas se acumulassem nos meus olhos e eu percebesse o quanto tinha sido injusto com ele. Ele continuou: Tudo é culpa da mamãe.
Desde que ela foi ao meu quarto à noite, ela me olhou. Desde então, senti que não era mais a mesma pessoa. O que ela disse me atingiu como uma parede de tijolos, pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Os demônios de sangue estão me consumindo. De alguma forma, ela consegue tolerá-los, mas eu sou fraco. Por isso eu faço isso. O sangue dela vai nos consumir. O sangue dela vai nos consumir. Ele repetiu cada vez mais rápido e agitado. Maninho, quero que você me perdoe por tudo e por isso. Pouco depois, meu irmão cortou o próprio pescoço com um pedaço de metal enferrujado. Esse foi o início da minha experiência. No entanto, aqui vou encerrar o relato. É muito difícil para mim lembrar. A casa caiu no caos em poucos minutos após a morte do meu irmão. Em menos de uma hora, todos meus tios e meu pai estavam junto ao cadáver. Eles repetiam frases de incredulidade. Todos sentiam a tensão e a dor. Estavam à flor da pele. Se quiserem, podem me chamar de louco, mas mesmo com a impressão que tinha sofrido, eu podia ver por trás daqueles rostos tristes uma espécie de alívio quase mórbido em todos eles. Minhas tias e minha mãe estavam dentro de casa rezando. Lembrem-se, minha família tinha costumes estranhos e por horas, minha irmã e eu ficávamos quase invisíveis, a tal ponto que esqueceram que eu estava ali, a poucos metros do corpo do meu irmão. Um dos meus tios, médico especialista, implorava ao meu pai para permitir a autópsia legal em Raul. No fim, nunca se soube ao certo qual doença ele teve. E por lei, no México, em todos os casos de suicídio é obrigatório realizar a necrópsia. No entanto, cerca de 50 mil pesos atuais bastaram para que o Ministério Público ignorasse a situação. Obviamente, eu só soube disso algum tempo depois. E o funeral foi estranho. Lembro que chovia muito forte por toda a Guadalajara e só minha família compareceu. Minha mãe. Parecia que ela tinha decidido chorar e gritar, tudo o que não tinha feito quando meu irmão se matou. Ela gritava, às vezes arranhava o rosto, depois se jogava no chão enlameado e se rolava. Talvez me julguem pelo que vou dizer, mas era um espetáculo grotesco. Minha irmã nem queria se aproximar. Ao descerem o caixão, lembro claramente de como minha mãe deu um tapa bem no rosto do padre. E então ela arrancou o terço que usava no pescoço junto com a blusa e se jogou na cova. Foi a última coisa que consegui ver quando me tiraram dali. Aquela noite dormimos na casa dos meus avós, enquanto minha mãe estava internada no hospital, aparentemente por uma crise nervosa. Estávamos sentados à mesa jantando. O vovô lia uma revista de seleções e minha avó parecia irritada. Eu, estupidamente, tive a ideia de perguntar: Vovó, o que é um diabo de sangue? Ela me lançou um olhar e veio rapidamente até mim. Me segurou pelos braços e perguntou: Onde você ouviu isso? Com medo, disse a ela que era uma das últimas coisas que meu irmão falou comigo e também contei o que disseram sobre minha mãe. Ela, furiosa, começou a gritar. Sabia que aquela bruxa ia envenenar a família. Antes que ela continuasse, vi o vovô levantando e dando um tapa nela. Ela nunca mais voltou a tocar no assunto. Por um tempo, achamos o assunto encerrado. Meu pai vendeu a casa e mudamos perto dos irmãos e avós dele. Até minha mãe parecia estar lidando com o luto da melhor forma possível. Em novembro de 1989, toda a família organizou uma viagem para a fazenda que tinham em Mazamitla, onde aconteceu outro evento.
Algo que se prolonga demais e, embora seja aterrorizante, acredito que não tem relação alguma com esta história. Então vou tentar omitir por enquanto. No entanto, ao voltar daquela viagem, toda a família se sentia exausta. Com dezembro se aproximando de novo, eu via o medo no rosto do meu pai. Eu mentiria se dissesse que tudo recomeçou em um dia de Nossa Senhora. Com certeza eu não lembro exatamente que dia foi, mas lembro que naquela noite desci para pegar um pouco de água e encontrei minha mãe parada em frente a uma parede da sala, como se estivesse murmurando algo. Ao vê-la, paralisei. Lembrei de quando a vi ao lado da minha cama anos atrás. Quando a vi, não hesitei. Saí correndo para o quarto e posso jurar que ela vinha logo atrás de mim. Lembro de olhar para trás e parecia que ela me perseguia, mas andando de costas. Chorei entre meus lençóis enquanto a porta tremia. Eu me sentia, além de assustado, cansado. Primeiro, eu enfrentaria minha mãe de manhã. Eu não aguentava mais essa situação. Naquela manhã, lembro de descer irritado e encontrar minha irmã e meu pai na cozinha. Contei para ele tudo o que aconteceu com minha mãe naquela noite e ele me olhou de um jeito estranho. Você também está ficando louco? Sua mãe não conseguia dormir. Ela teve um ataque de pânico, então tive que levá-la para o pronto-socorro e voltamos por volta das 5 da manhã. As palavras do meu pai me deixaram congelado. No entanto, minha irmã também disse algo naquele momento. Algo ruim está acontecendo, pai. Às vezes também vejo minha mãe andando pelo quintal à noite. Filhos, o que aconteceu com Raul foi muito difícil para sua mãe. Sei que ela tem problemas, mas não precisam temê-la. No entanto, apesar das palavras do meu pai, as coisas em casa estavam ficando cada vez piores, dia após dia pior. De vez em quando, eu via minha mãe falando sozinha ou até acendendo velas para um ídolo feito de palha que eu nunca soube de onde veio. No dia 22 de dezembro, foi quando tudo desmoronou de vez. Lembro que estava dormindo quando ouvi Sophie, minha irmã, soltar um grito apavorado. Sem pensar, peguei um taco de beisebol e, criando coragem, corri para o quarto dela. Lá estava minha mãe, nua. Ela segurava Sophie pelos pulsos. Instintivamente, bati nela para que soltasse minha irmã. Peguei ela e corremos para a casa dos avós. Já não aguentávamos mais. E vocês podem imaginar que foi um escândalo. Minha avó, sem hesitar, fez uma denúncia contra minha mãe. E apesar de meu pai ter ameaçado nos levar à força, o resto dos irmãos concordou que, até que essa situação se esclarecesse, seria melhor que ficássemos com os avós. Meu pai teve que aceitar contra a vontade. Em especial, Sofia não queria nunca mais voltar para aquela casa. Tudo aquilo a tinha marcado. Vou me adiantar e dizer que, infelizmente, essa versão assustadora da minha mãe foi a última que vi. Ela morreu no dia 28 daquele mês. A versão oficial foi que um ladrão entrou na casa dos meus pais, matou minha mãe e feriu meu pai. Ele ficou quase um mês na unidade de terapia intensiva depois disso. O funeral da minha mãe foi com caixão lacrado e ninguém da família dela compareceu. Fiquei com muitas dúvidas, mas meu pai levou o segredo para o túmulo, apesar de ter me confessado muitas coisas. Ele nunca falou sobre esse assunto. Quando saiu do hospital, meu pai já não era o mesmo. Ele se olhava, sempre com medo. Na verdade, fomos morar com os meus avós e ele ficou cada vez mais religioso. Em algum momento, eu esperei que, por causa disso, tudo melhorasse. Mas na casa da minha avó, as coisas ficaram de novo de mal a pior. Desde já, peço desculpas pelo tamanho desses textos, mas juro que estou tentando resumir o máximo que posso.
E o problema é quando a gente começa a lembrar, quando uma porção de detalhes vem à sua cabeça. Na verdade, ainda tem bastante coisa para contar. Já cansei vários psiquiatras com minha história. Vocês sabem o que é viver com uma família que beira o fanatismo católico? É, na melhor das hipóteses, algo estranho, mas na pior delas é assustador. Digo isso porque meus avós não eram pessoas más, mas depois de conviver com eles 24 horas por dia durante anos, você vai percebendo coisas que não são agradáveis nesse tipo de pessoa. Quando minha mãe morreu, parecia que toda a família paterna e talvez nós, seus filhos, finalmente respiraríamos aliviados. Por algum motivo, todos nós tínhamos na cabeça essa ideia preconcebida de que minha mãe era a fonte do que havia corrompido o Raul e que ela trouxe desgraça à família com o acidente de Luiz. No entanto, por algum motivo, meu pai, desde a morte da minha mãe, parecia mais inquieto, até mesmo aterrorizado. Meus avós o mandaram por mais de 1 ano para o sanatório mental na Espanha, onde Raul deveria ir. Isso foi há muito tempo. E aqui peço desculpas, porque as lembranças de quando eu morava na casa dos meus avós começam a ficar um pouco nebulosas e confusas. Também é importante esclarecer que naquela época fomos levados a um psiquiatra muito amigo da família, o qual nos receitou alguns comprimidos, dos quais a única coisa que me lembro é que me faziam sentir permanentemente confuso. Já sem meu pai, os avós tomaram a decisão de nos tirar da escola temporariamente, com o pretexto de que estávamos emocionalmente instáveis. E talvez fosse verdade, como eu disse. Desses dias, só me lembro dos detalhes de forma muito vaga. Íamos todos os dias à igreja e rezávamos muito em casa. Isso ocupou grande parte das nossas atividades nesses meses. Cursei o 3º ano do Fundamental até setembro de 1990 em uma escola católica. A avó não deixava que Sofia ou eu recebêssemos visitas ou fôssemos a reuniões. Aquela gentil vovó que conhecíamos tinha endurecido o coração em relação a nós. Lembro que minha irmã uma vez me disse: o que acontece é que carregamos o sangue da mamãe. Nunca conseguimos provar isso, sendo verdade ou não, embora mais tarde tenhamos percebido que nossos avós guardavam muitos segredos que, com razão, não queriam que fossem descobertos. Quero ressaltar algo antes de prosseguir. Pelo menos eu acredito que todos os acontecimentos que ocorreram na casa da minha avó não têm relação com o que aconteceu com Raul e minha mãe. Na verdade, pode-se dizer que são totalmente diferentes e, além disso, só para esclarecer, a casa da minha avó era muito grande e havia seções inteiras, onde era estritamente proibido para nós entrar. Por volta de outubro daquele ano, coisas estranhas começaram a acontecer na casa da minha avó. Estávamos comemorando algo que, na verdade, não me lembro o que era, mas era à noite. Os adultos conversavam na sala e os primos, junto com a gente, estavam em uma sala ao lado. De repente, um grito interrompeu a festa. Era da vovó e vinha da cozinha. Obviamente, todos correram para ver o que tinha acontecido e encontraram meu avô pálido e minha avó caída no chão. Em seu colo, o vovô só falou que viram um ladrão no quintal. Meus tios foram ver, mas não havia sinal de entrada de ninguém. Anos depois, já que ambos haviam morrido. Meu pai me confessou que, em uma carta, a vovó escreveu para o sanatório. Ela dizia que tinham visto minha mãe passeando pelo pátio dela, nua, sorrindo e se movendo de forma antinatural, como se estivesse zombando deles. Após esse incidente, a vovó ficou mais rigorosa conosco. Mais horas de oração, nada de sair. Algo estranho acontecia naquela casa, mas só no fim de outubro consegui comprovar. Era um dia chuvoso, desci as escadas.
Eu tinha dormido boa parte da tarde e ainda me sentia meio sonolento. Ao chegar na sala, percebi que, de costas para mim, estava o que parecia ser o vovô nu. Apesar dos movimentos estranhos, sem falar, ele se virou e correu até mim. Não me lembro de ter visto o rosto dele, nem sequer lembro como ele era. Perdi a consciência. E foram justamente o vovô e minha irmã que me encontraram na sala, mijado na manhã seguinte. Dias depois, quando criei coragem para contar o que aconteceu para minha irmã, ela me disse bem baixinho no ouvido: "Eu também já vi. Mas não vá pensar que esse é o vovô, e só se algum dia você ver a mulher que sorri. Saia imediatamente da casa e espere até que alguém chegue." É isso que eu faço. Quando minha irmã me disse isso, lembrei que, de fato, em várias ocasiões, ao chegar, nós a encontramos sozinha na varanda. Lembro que, por algum motivo, fiquei bastante irritado com ela. Você também, Sofia? Você também acredita em toda essa besteira de fantasmas e demônios? Isso não existe, só Deus existe. Ela ficou muito séria me olhando e simplesmente me respondeu: "Irmão, eu só acredito no que vejo. E se eu te digo isso é porque eu te amo, mas você sabe muito bem o que faz." Ela me beijou na testa e foi ao quarto. E nesse ponto eu sentia que estava enlouquecendo, de verdade. Eu andava com cuidado pela casa, tentava não ficar sozinho, e eu vi mais 2 vezes o vovô negro. Foi assim que começamos a chamá-lo. Em dezembro, no aniversário de um dos nossos primos. Lembro bem que depois da festa, um dos meus primos mais velhos, Rafael, nos perguntou: "E vocês, já viram os fantasmas da casa da vovó?" "Você está falando do vovô negro?" Respondi por reflexo, e os primos mais velhos começaram a rir e a fazer comentários de que realmente parecia com o vovô. Depois, eles contaram histórias sobre por que achavam que o lugar era assombrado e sobre o que se escondia nos quartos proibidos. Apesar do que falamos e de zoarmos do vovô negro, a verdade é que todos nós ficávamos apavorados com a ideia de encontrá-lo. Acho que o maior problema de ser criança é que ninguém te leva a sério. Ninguém te dá explicações e, principalmente, ninguém acredita em você quando fala desse tipo de coisa. Lembro das palmadas que a vovó nos deu na primeira vez que tentamos falar dessa aparição na casa. Mas tudo mudaria depois, alguns meses depois. Quando chegamos das compras com a vovó, eram mais ou menos 7 horas da noite. Abrimos a porta da sala e lá estava o vovô negro, esperando por nós. Estava muito escuro, mas sabíamos que era ele. "Querido, aconteceu alguma coisa com você?" Vovó sussurrou e tentou avançar. Minha irmã a segurou pelo braço e falou firme: "Esse não é o vovô." Aquela coisa na sala soltou uma gargalhada tão descarada que eu não sabia se era um lamento. E minha avó desmaiou, e nós nos concentramos em arrastá-la para fora de casa. Quando o vovô chegou, a vovó já tinha recuperado a consciência. Nos dias seguintes, fomos com um dos meus tios passar o Natal e o Ano Novo. Obviamente, as comemorações não seriam na casa da vovó, mas Sofia me disse algo muito estranho. Ela disse que numa ocasião em que passou em frente à casa dos avós, no carro com minha tia, ela pôde ver algumas figuras com túnicas brancas dentro da casa. O que posso dizer com certeza é que a casa do meu tio tinha um ambiente completamente diferente. Era tranquila e não tinha tantos ídolos religiosos pendurados. Os avós, por motivos óbvios, não se sentiam à vontade com meu tio. Diziam que estavam de favor e que mal podiam esperar para voltar para casa. Mas toda vez que perguntavam por que estavam esperando, eles só diziam que as obras ainda não tinham terminado.
Já era meados de janeiro de 1991. As obras ainda não tinham terminado, mas surgiu um problema com os terrenos de plantio e eram necessários os títulos de propriedade que estavam no escritório do vovô. O escritório era uma das áreas proibidas da casa. Inicialmente, todos pensamos que o vovô diria que ele mesmo iria buscá-los, mas ele foi categórico ao dizer que não podia entrar. Ele entregou um molho de chaves antigo ao meu tio e indicou onde achar os títulos. Ele avisou para não ficar fuçando nas coisas dele, e meu tio respondeu: "Já sei que você e minha mãe são bruxos." Aquilo que evidentemente era uma brincadeira não caiu nada bem para o vovô, que rapidamente respondeu: "Pois é por causa desses bruxos que você tem tudo o que tem." Ao entrar na casa, meu tio pediu desculpas por me fazer ir com ele. Esta casa sempre me assustou, na verdade, a todos. Ele me disse, mas eu respondi que não tinha problema nenhum. A ala da casa, acessível apenas aos avós, era muito estranha. Primeiro, os corredores que se comunicavam com a casa principal ou com a área permitida tinham sido bloqueados com uma parede. Não havia como acessar esse lugar por dentro da casa. A única maneira, uma porta de ferro pesada coberta por lona do lado externo. A porta era muito estranha, ou pelo menos é assim que lembro, mesmo sem conseguir descrevê-la. Ao entrar, era só um corredor com portas à esquerda. Por dentro via-se que todas as janelas estavam tampadas com tijolos e o escritório do vovô ficava no quarto dos fundos. Esse escritório, na verdade, era bem normal. Tinha uma estante de livros, uma escrivaninha gigantesca e uma velha espingarda. Tio encontrou os papéis e saímos apressados. Nesse momento, antes de sair, não sei o que ele viu, mas me pegou pelo braço e, sem fechar aquele lugar, gritou para eu sair logo da casa. Em meados de março foi quando finalmente voltamos para a casa da vovó. Embora sinceramente eu não quisesse, mas Sofia se recusou até mesmo a considerar a ideia de deixá-los sozinhos. Meu tio ofereceu para ficarmos com ele. E então ele me contou que daquela vez que fomos ao escritório, viu aquela mulher sorridente, de cabelo branco, ali no corredor. Sofia os chamava de vovô preto e vovó branca. Aquilo já não tinha graça para mim. A casa ficou cheia de sons estranhos. Não era raro ouvir portas se abrindo ou alguém abrindo as torneiras do banheiro. E o melhor que você podia fazer, a única coisa que você podia fazer era ignorá-los. Às vezes dava até para ouvir uma pessoa rezando dentro dos quartos. Os vovôs faziam de conta que nada estava acontecendo e simplesmente nos ignoravam quando chegávamos para questioná-los. Ficamos em um estado de paranoia terrível por um tempo, mas quando meu pai voltou do sanatório, as coisas na casa da vovó mudaram para pior. Minha irmã e eu pensávamos que, com a volta do meu pai, recuperaríamos um pouco da vida em família que perdemos. Mas nada poderia estar mais longe da realidade. Lembro bem quando fomos buscá-lo no aeroporto. Era um dia bastante chuvoso. Meu tio e meu avô achavam que o voo dele nem sairia do Distrito Federal. No entanto, para surpresa de todos nós, meu pai chegou na hora. A primeira imagem que tenho do meu pai era a de um homem abatido, com olheiras profundas e escuras, cabelo ralo e vários quilos a menos. Meu pai abraçou a mim e a minha irmã ao mesmo tempo. Mas por algum motivo, eu sentia como se faltasse algo nele. Voltando para casa de carro, lembro do vovô e do tio conversando com meu pai. E ele só respondia de forma lacônica, sem qualquer emoção. O que seria de se esperar depois de tanto tempo longe, distante da família? Minha irmã me perguntou bem baixinho: "Roubaram a alma do meu pai?" Respondi na hora:
Claro que não, não seja boba. No entanto, era exatamente isso que eu estava pensando. Fizeram um jantar para celebrar a volta do meu pai, mas não foi na casa dos meus avós. Acho que a maioria dos meus tios ficava apavorada com aquela casa. Só que, seja por fé ou por respeito aos avós, eles não diziam absolutamente nada. No final daquela noite, o tio com quem tínhamos ficado ofereceu ao meu pai para que tanto ele quanto nós ficássemos com ele. Ele disse que até já tinha os quartos de hóspedes prontos para nos receber, pelo tempo que quiséssemos. Acho que até ouvi meu tio dizer a palavra indefinidamente. E quando meu pai respondeu: "Não se preocupe, vamos voltar para a casa dos avós. Eles já cresceram e nós nunca sabemos." Quando ele disse isso, o rosto do meu tio se desfigurou em uma careta de terrível inquietação. Levou meu pai ao escritório para conversar. Seriamente. Essa seria outra das coisas que eu só descobriria anos depois. Naquela noite, meu tio contou a ela o que vivemos na casa dos meus avós e que ele não achava justo que ela expusesse os filhos dela daquela maneira. Meu tio saiu do escritório dele, colocou a mão no meu ombro e me disse: "Filho, eu realmente tentei, mas seu pai não entende a razão." Na primeira noite em que meu pai dormiu na casa dos meus avós, dava para sentir um silêncio antinatural. Eu, morrendo de medo, lembro de estar enrolado nos meus lençóis, virado para a parede. Não sei a partir de que hora isso começou, mas no corredor, onde ficavam todos os quartos dos hóspedes, onde estávamos minha irmã, meu pai e eu, se ouviam passos. Pela pouca luz sob a porta dava para ver a sombra, fazendo suas idas e vindas de um lado para o outro. Num primeiro momento, achei que talvez fosse meu pai. Mas depois de uma hora ouvindo e vendo como passavam, eu sabia que algo estava errado. Caí em um sono inquieto. Depois acordei com o som de alguém tentando forçar a maçaneta da minha porta. Por sorte, tanto minha irmã quanto eu instalávamos travas na porta para podermos nos sentir um pouco mais seguros. Lembro de ter me refugiado debaixo da cama e esperar até amanhecer para poder sair. No café da manhã, era notório que minha irmã tinha tido uma noite tão horrível quanto a minha, e meu pai parecia consternado. Embora ele não tenha nos dito o porquê, posteriormente fiquei sabendo que naquela noite ele dormiu com a porta aberta e que olhava como o vovô negro, andava pelo corredor nu e de vez em quando parava para lhe oferecer um sorriso torto. Nesse ponto, devo confessar que nem mesmo os avós me passavam confiança. E não porque fizeram algo comigo ou minha irmã, mas porque era claro que aquela casa escondia segredos. Assim se passaram alguns meses em que eu dormia de fones de ouvido para conseguir suportar os sons da casa. Os passos, as batidas nas portas, paredes e janelas. Foi em agosto ou setembro quando, ao voltar da escola, vi várias viaturas estacionadas e uma ambulância da Cruz Vermelha parada na frente da casa. Sem hesitar, corri. Ao entrar, percebi que já estava ali uma boa parte dos meus tios, que discutiam acaloradamente com os policiais. "Como é possível que não tenham encontrado ninguém na casa?" perguntavam. "Não sei o que o senhor quer que eu diga." Meus rapazes revistaram toda a casa e não acharam sinais de entrada de alguém. Mas meu irmão me disse que essa pessoa não correu para a saída e sim para os quartos. Tem que haver alguém. "Olhe, senhor, vamos revisar a casa novamente e vocês podem nos acompanhar. Assim vocês comprovam que não há ninguém."
Meu pai estava abatido, sentado em um sofá da sala com um olhar perdido. Fui e me sentei ao lado dele. E não sei se por causa do estado dele, ele não percebeu que fui eu quem se sentou ao lado dele, mas começou a falar. Papai e eu revisávamos uns papéis na sala. Quando lá do fundo, vi que algo se aproximava correndo em nossa direção. Era magro, quase esquelético e andava sem fazer barulho. Tentei avisar meu pai, mas ele simplesmente não deu importância. E de repente, assim como eu tinha visto, aquela visão horrível desapareceu num piscar de olhos. E então apareceu de novo, dando mordidas no antebraço do seu avô. E então, como se fosse um animal, saiu correndo de 4 patas para o fundo da casa. Ao ouvir aquilo, senti um medo tão terrível que tive que sair dali. Na ambulância, os paramédicos aplicavam curativos no vovô. E de propósito eu perguntei, vovô, o que foi que aconteceu? Ele olhou para mim, apertou o maxilar e finalmente disse: foi uma viciada em drogas que entrou na casa. Guadalajara está cada vez pior e aquele desgraçado do Cozio não faz absolutamente nada. Ele falava do governador da época. E nesse momento minha irmã se aproximou de mim e disse: o avô foi atacado pela avó Blanca. Os paramédicos sugeriram à família que aquelas feridas precisavam ser avaliadas por médicos especialistas. Além disso, não sei como explicar, mas o avô não parecia bem. Estava pálido e mal conseguia ficar de pé. Naquele dia, o avô foi internado em um hospital particular e, pelo que me lembro, ele foi levado para a unidade de terapia intensiva. Meu tio finalmente tirou a gente e meu pai da casa dos avós. Apesar da forte resistência da avó em deixar a casa, ela acabou aceitando ir embora, desde que fosse apenas até o avô melhorar. Pouco depois, eu saberia pela boca do meu tio a verdade sobre aquela noite, quando a minha avó fugiu para ir à sua antiga casa. Quando meu tio juntou seus irmãos, inclusive meu pai, para procurá-la, porque eles tinham uma boa ideia de onde iriam encontrá-la. Eles encontraram a vovó morta em um quarto da área proibida. Dizem que algumas velas estavam dispostas em certo padrão. A causa da morte foi uma hemorragia cerebral massiva. E o vovô não demorou muito para acompanhá-la, pois morreu uma semana depois. A casa da vovó ficou abandonada por muito tempo e os irmãos conversaram bastante sobre o que fariam com ela. Decidiram demolir a casa e vender só o terreno. Eu não quero ser responsável se o que quer que esteja naquela casa afetar mais alguém, disse o mais velho dos meus tios. Embora eu ache que os outros só pensavam em quanto iriam receber com a venda daquele lugar. Quero acrescentar que, pouco antes de demolirem essa casa, foi encontrado um tipo de cômodo completamente escondido. Até então, a porta foi coberta com papel de parede. O conteúdo dela, sem entrar muito em detalhes, não era próprio de uma pessoa católica ou em seu juízo perfeito. Passaram-se vários anos com certa tranquilidade. Meu pai, após a morte dos meus avós, nunca mais conseguiu se virar sozinho. O Natal de 1996. Lembro de sentar com vários tios para conversar de homem para homem. Eu queria saber algumas coisas e eles sabiam exatamente o que era, pelo que eu ia perguntar. O pessoal daqui tem histórias e dá nomes para elas, filho. Acredite, pelo que eu já vi, não sei que nome dá para isso. Seria bom você lembrar o que aconteceu com aquelas crianças em Mazamitla. Você não chegou a conhecer a bisavó e deveria agradecer a Deus por isso.
Porque se aquela mulher não era uma bruxa, eu juro por Deus que não sei o que é uma bruxa então. Naquela época, o negócio da família começou a crescer, mas tínhamos que viver no campo, nas terras da bisavó. Sua mãe, se você pode acreditar, não teve família. Ela foi achada na floresta por um amigo da família. A bisavó a chamava de Diabru, ou às vezes filha da floresta, e dizia que ao resgatá-la, tinham cometido o pior dos erros. Desde então, houve mortes acidentais na família. E certamente, para mim, tudo isso era superstição. Para mim, a única bruxa que existia era a bisavó. E, bem, ao que parece, minha mãe também. E ao terminar sua história, meu tio apenas soltou uma risada cansada. Este pequeno relato encerra um ciclo da minha experiência. No entanto, comunidade, isso não é o final do relato, já que o restante se passa em épocas mais contemporâneas. É curioso ver a história da família retratada em palavras. E aqui ele parafraseia um amigo, a quem eu considero assim, apesar de que para ele não seja o mesmo. Todos acham que sua experiência foi a pior. Ao contar minha história, muitos me pediram para relatar a experiência de Mazamitla, e devo acrescentar que eu já a tinha escrita. Mas, como era apenas a minha perspectiva, decidi perguntar um pouco também para um dos meus primos que viveu isso. Depois de 30 anos, obviamente, as lembranças vão ficando opacas. Meu primo tinha o mesmo nome que o pai dele, um dos irmãos do meu pai, Joaquim. Meu tio foi uma das pessoas mais severas que conheci. Criou sua família em Mazamitla. Inclusive, meu pai me contou que, desde que os avós compraram a fazenda, ele foi para lá. Obviamente, administrar as terras de cultivo que a família possui, agora administradas pelo meu primo Joaquim. Meu tio, mesmo sendo um homem forte do campo, ou pelo menos dava essa impressão, era um homem extremamente supersticioso. E, embora pareça contraditório, ele parecia ter uma espécie de receio da religião em geral. Na fazenda era proibido qualquer ícone ou cartaz religioso. Talvez esse receio se devesse à vida difícil que ele teve. E não apenas por ter crescido com a bisavó, mas também porque parece que ele perdeu a primeira família em um acidente de carro. Sempre recebo meus irmãos com sorriso e braços abertos, mas não tanto os avós. Ele raramente comentava sobre sua vida pessoal. Enfim, estou me alongando demais, talvez em coisas que não têm importância para o resto do relato. Meu primo me informou algo que eu não sabia. É que em Mazamitla existem lendas locais há bastante tempo. Entre elas, a do tesouro na caverna da Serra do Tigre, que supostamente um espanhol havia escondido, e a da bruxa de Mazamitla. Essa última me causa um pouco de graça, já que mais do que lenda, parecem costumes das pessoas, pois em grande parte dos vilarejos há lendas sobre alguma bruxa. Mas enfim, quando meu primo me contou novamente o que aconteceu, percebi o quão pouco eu lembrava daquela ocasião. E o quão terrível foi, na verdade, essa experiência. Então, vou dividir a história entre o que eu vivi e depois a perspectiva do meu primo. Acho que é a maneira menos confusa de contar. Em um novembro frio e chuvoso de 89, minha família achou que todos precisávamos de um descanso, principalmente depois dos acontecimentos com Raul e o comportamento errático da minha mãe. Não sabíamos que em pouco mais de um mês estaríamos enterrando ela. A viagem em família começou como a de todas as grandes famílias, com uma caravana na estrada. Meu pai e meus tios estavam mais empolgados do que minha irmã, eu e meus primos.
A viagem foi lenta e cansativa, principalmente pela garoa incômoda que atrasava nosso progresso. No caminho, o pneu de uma tia estourou e ela quase saiu da estrada. No fim, ela controlou o veículo e o incidente foi só um susto. Ainda me lembro da grande caravana parada no acostamento enquanto a vovó dizia o tempo todo que toda aquela viagem era uma péssima ideia. Ela até se ofereceu para pagar férias para todos nós onde quiséssemos, mas não queria que fôssemos para Mazamitla. A reação pareceu exagerada. Lembro de estar parado à beira da estrada, enquanto a vovó brigava com seus filhos. Quando meu primo Luiz, que ainda usava andador para andar, me disse: "A vovó parece ficar mais maluca a cada ano. Sempre que viemos a Mazamitla, ela fica assim. Acho que é a primeira vez que vocês a veem assim. E você, por que acha que é assim?" Eu perguntei para ela. Ela não se dá bem com meu tio Joaquim. Além disso, eles sempre discutem porque o tio não permite nada remotamente religioso em casa. O tio Joaquim é uma boa pessoa. Eu respondi: "Ele é, mas..." Naquele momento, fiz uma longa pausa e no final decidi não compartilhar aquilo que vinha guardando. "Esquece, sim, o cara é uma boa pessoa, só teve uma vida difícil." A viagem continuou sem maiores contratempos até chegarmos a Mazamitla. Ao chegarmos à fazenda do tio Joaquim, tia Ofélia e seus 3 filhos já nos esperavam para receber a família. A fazenda, apesar de ter todo o conforto de uma casa na cidade, sempre me pareceu um lugar lúgubre, gelado. Esta fazenda, quando foi comprada, todos pensavam que os avós demoliriam o prédio antigo para construir algo novo. Mas não. Acho que o vovô pensou que aquilo era um mau investimento, então decidiu reformar. O imóvel ainda mantém a arquitetura das casas grandes do início do século XX. Diga-se de passagem, até onde a família sabe, ou pelo menos até onde nós, os primos, sabemos. Esse lugar não tinha nenhum passado sombrio ou algo do tipo. Durante a cena de boas-vindas foi quando, pelo menos, eu percebi que algo estava errado. Havia algo estranho no ar. Meu tio Joaquim se levantou para fazer um brinde à família e à sua prosperidade. Obviamente, ele fez isso com muitos palavrões, já que ele era o mais boca suja de todos os irmãos. Mas também houve uma mensagem para todos os primos. Olhem, garotos, não quero ver vocês brincando na extremidade da fazenda que faz divisa com a floresta. Já avisei Arturo e Fernando, os capatazes, para trazerem vocês aqui se encontrarem por lá. Mesmo que seus pais fiquem bravos, vou dar uma surra em vocês. Acho que os adultos não contaram o motivo por sermos crianças. No entanto, foi meu primo Joaquim quem disse que tinham visto ursos rondando por aqueles lugares. Naquela noite, levantei para beber água. Sinceramente, não lembro a hora, mas vi o tio conversando com capatazes e vários homens armados com lanternas. Sem ligar muito para o assunto, voltei ao meu quarto. Quando eu estava passando pela sala para subir ao quarto que nos haviam dado, ouvi claramente alguém batendo no vidro da janela, como se estivesse batendo com o dedo. Na hora, aquilo me assustou, mas como meu tio estava no pátio central, supus que era algum dos seus homens que vinha lhe reportar algo. A janela da sala, além de ser grande, tinha um tipo de cortina semi-translúcida que estava fechada, e do outro lado eu só conseguia ver uma silhueta. Só isso. A figura voltou a tocar o vidro com um pouco mais de pressa. "Sim?" disse progressivamente, mais nervoso. Recebi apenas outra batida na janela. "Meu tio está no quintal", disse eu. "Me deixa entrar."
Ele me respondeu com uma voz extremamente grave, enquanto eu voltava a bater no vidro com mais força. Menino, me deixa entrar. Ele repetiu enquanto a janela quase se quebrava com os golpes. Eu, por minha vez, estava paralisado de medo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Nesse momento, senti um puxão para trás que me fez cair no chão. Era o meu tio. Lá vai o filho da mãe! Gritou. Ao mesmo tempo, abriram a porta e saíram em tropa com seus homens. Logo, vários tiros foram ouvidos à distância. Minha tia Ofélia me encontrou na sala, parecia nervosa e com os olhos marejados. Ela disse que tiveram problemas com ladrões nas últimas semanas, e como a polícia demorava muito para chegar, meu tio tinha tomado a decisão de proteger a fazenda enquanto a polícia não chegava. Meu primo explicou depois, em outubro daquele ano, ao se encontrarem revisando junto com meu tio e Arthur a parte da fazenda que fazia divisa com o bosque. Eles viram o que parecia ser. Um homem nu, extremamente magro, careca, que se movia de forma estranha, como se estivesse dançando entre as árvores. Parecia sorrir, mesmo de longe. Meu tio pediu que Arturo levasse meu primo para a fazenda e ele foi com Fernando procurar isso. Ele comenta que depois disso eles começaram a ver coisas na fazenda, tanto ele quanto as irmãs mais novas, principalmente. Depois do incidente da noite passada com meu tio, acho que ele teve que conversar com todos os adultos sobre o que estava acontecendo. Mas todos continuaram com a viagem em família, como se nada tivesse acontecido. No entanto, em todos os passeios, notei que tanto meu tio quanto os homens dele estavam armados. Por causa dos ursos, suponho. No quarto dia, ao voltarmos de Mazamitla, onde tomamos café da manhã, ocorreu o incidente seguinte. Ao voltar para a fazenda, uma tia estava em crise nervosa. Ela dizia que um homem nu saiu pelo caminho e ficou na frente dela, na frente da caminhonete dela, e que ele estava com uma faca e se aproximava dela. Ela jogou a caminhonete em cima dele e o atropelou, e de fato, a caminhonete dela estava com o para-brisa parcialmente quebrado. Ela disse que não o viu cair, e outro detalhe no qual ela fez muita questão de enfatizar foi que aquele homem maldito não tinha olhos. Naquela tarde, minha tia e sua família foram para um hotel em Mazamitla e disseram que nos encontrariam. Quando íamos às cabanas da serra, meus primos confirmaram a história da mãe. Minha prima dizia que o homem não tinha olhos e sorria ao se aproximar deles de braços abertos. Mas havia um detalhe diferente em sua história. Para ela, não parecia uma faca o que ele trazia na mão. Ela disse que era um osso. A tarde foi tensa na fazenda, mas todos ficaram. Eles concluíram que não podiam abandonar o irmão. O avô chegou a contratar uma empresa de segurança privada para blindar a fazenda, que tio Joaquim e sua família pudessem esquecer um pouco as preocupações na serra. Lembro que foi tão grande a quantidade de segurança que o avô contratou, que meu tio se deu ao luxo de convidar seus 2 capatazes com suas famílias para a serra. Na última noite lá, um dos primos acordou todo mundo na fazenda com seus gritos. E é que, segundo ele, um homem nu saiu debaixo da sua cama se arrastando como um inseto. Quando ele me contou isso pela primeira vez, inevitavelmente me veio à mente Raul. Naquela noite, minha irmã e eu, ao nos levantarmos por causa do grito, vimos alguém pulando por uma das janelas do 2º andar. Tio Joaquim não queria ir ao passeio em família, mas o avô o convenceu no final. Meu primo Joaquim me confirmou que o velho disse a ele para tirar a família de lá,
Os homens que ele havia contratado podiam usar medidas mais extremas. Então eu suponho que o vovô pagou aquela segurança para que matassem aquele invasor. O dia de partir para as cabanas chegou. Era um daqueles dias muito frios e nublados de final de novembro. Todos os primos subimos na caminhonete do tio Joaquim e nos deram um cobertor enorme para nos cobrirmos. Como à medida que fôssemos entrando na floresta, o frio iria aumentando. Saímos em caravana e, ao passarmos por Mazamitla, minha tia, que viu o homem sem olhos, se juntou a nós. No geral, o dia estava indo bem. Todos os primos estavam brincando na caçamba da caminhonete, deixando para trás a lembrança daquelas aparições na fazenda. Todos nós estávamos nos divertindo, exceto o primo Joaquim, que estava calado, pensativo e cujo rosto refletia medo. Quando seguimos pela trilha até as cabanas... Você já viu o Joaquim? Minha irmã me perguntou. Joaquim, aconteceu alguma coisa? Perguntei ao me aproximar dele. Acontecer? O que vai acontecer, primo? Ele me respondeu sorrindo nervosamente. Depois voltou a olhar para as árvores, para aquelas árvores que margeavam a estrada, por onde a caminhonete do tio passava em uma velocidade bem alta. Lembro que me sentei de novo ao lado da minha irmã e ela cobriu o rosto assustada. O que foi, Sofia? Perguntei, estranhando aquela situação, já que ao nosso redor os primos continuavam conversando animados e dando risadas. Minha irmã, sem se descobrir, me disse: Tem algo nas árvores? Meio confuso, olhei para onde achei que Joaquim estava olhando. No começo, juro para vocês que não vi nada. Porém, do nada, vi uma sombra com forma humana sentada nos galhos. E conforme a caminhonete seguia seu caminho, essa sombra parecia ir desaparecendo e aparecendo, como se estivesse na mesma velocidade da caminhonete entre as árvores. Ao ver isso, esfreguei os olhos para ver se não era cansaço ou algo assim, mas a sombra continuava lá. Nisso, a caminhonete freou violentamente, levantando uma grande nuvem de poeira, e se ouviu um baque seco. De repente, caiu uma pessoa nua bem no meio da caçamba da caminhonete, apesar de que essa pessoa não caiu em cima de ninguém. Os gritos não demoraram a começar. E aquilo tinha um motivo justo, pois a cena era horrível. A pessoa que caiu entre nós tinha alguns tufos de cabelo e sua cabeça parecia deformada. Ela estava completamente coberta de sangue e, além disso, tinha os membros retorcidos. Seus ossos quebrados podiam ser vistos em vários lugares. Lembro-me muito bem que meu tio desceu da cabine do motorista e estava pálido e suando. Crianças, desçam rápido, ele disse enquanto cobria aquele corpo com um cobertor. O desespero do meu tio era óbvio e compreensível. Ele tinha atropelado e provavelmente matado uma pessoa. Já dava para ver a caminhonete do outro tio se aproximando, quando de repente, duas das minhas primas soltaram um grito horrível. A pessoa que estava deitada sobre o cobertor sem respirar um momento antes, começou a se contorcer de forma horrível. Eu até me lembro que ele mexia um dos braços como se fosse uma matraca ensanguentada. Ao ver isso, e esquecendo-se de nós, meu tio se agarrou na borda da caminhonete e disse: Não mexa o braço. A ajuda está a caminho. Nisso, a pessoa coberta de sangue soltou uma espécie de risada gutural horrível e, num salto, ficou de pé. E ainda me lembro daquele som desagradável que os ossos quebrados faziam ao se chocarem uns contra os outros. E sem parar de rir,
pulou da caçamba da caminhonete e sumiu entre as árvores do outro lado da estrada. Enquanto meu tio corria atrás daquela coisa dizendo que ele podia ajudar. Eu estava tão enojado com aquela imagem de como os braços daquela coisa se moviam de uma maneira tão antinatural ao correr, que eu vomitei e vários dos meus primos e primas fizeram o mesmo. Quando nos alcançou, o resto dos meus tios e meu pai foram discutir as coisas longe da gente. No entanto, para mim parecia lógico que a viagem terminasse ali, depois desse incidente horrível e incomum. Mas no final, a única coisa que fizeram foi jogar fora o cobertor manchado de sangue, que agora cheirava a podridão. Limpamos o sangue do porta-malas e do vidro da caminhonete do meu tio. Seguimos o resto do caminho em silêncio, e eu juro para vocês que comecei a ver de novo aquela figura entre os galhos das árvores. Ao chegarmos às cabanas, nos alertaram sobre um animal grande visto por perto. As caminhonetes foram guardadas e as famílias ocuparam suas cabanas designadas. Naquele dia, todos nós fomos dormir. Parece que aquele acidente tinha deixado todos nós exaustos. Pelo menos a mim, sim. No entanto, à noite um som estranho me acordou. Demorei um pouco para identificar, mas sem dúvida era o som que faziam os ossos da pessoa que o tio tinha atropelado. Quando essa pessoa se levantou, o som ia e vinha do lado de fora da cabana, como se aquela coisa estivesse correndo de um lado para o outro lá fora. E então, o som parou fora da janela do meu quarto e comecei a ouvir uma risadinha gutural que parecia vir debaixo da minha cama. Quando ouvi, irmãozinho, eu vim por você. Aquela voz era a do Raul. Isso fez com que eu me levantasse imediatamente, e foi quando eu o vi. Uma figura apoiada nas proteções metálicas da janela. Devo admitir que não tenho certeza se era a mesma pessoa que meu tio havia atropelado. Gritei e corri para o quarto dos meus pais. Em minutos, todos meus tios e o pessoal das cabanas já estavam fora da casa. E eu não tinha imaginado tudo porque encontraram pegadas frescas ao redor. Depois de vasculharem a área por um tempo, finalmente disseram que tinha sido só um urso. No entanto, para que a família ficasse tranquila, os 2 capatazes da fazenda que estavam lá, com suas famílias, como eu disse, disseram que fariam rondas com seus rifles. Meu pai fechou as cortinas do meu quarto e moveram a cama para que não ficasse perto da janela. Quando fui me deitar, minha irmã entrou e pediu permissão para ficar comigo. E depois daquele susto que levei, aceitei com prazer. Ela se enfiou debaixo dos lençóis, deitou ao meu lado. Irmão, o que estava lá fora era a bruxa que o tio atropelou. Eu a vi? Fui ao banheiro e, ao voltar, vi ela passar pela janela. Fiquei petrificado. Na entrada do quarto, e eu já não quis me aproximar da cama. Esquece isso. Foi um urso, Sofia. Respondi, tentando me convencer dessa história também. Você sabe muito bem que não foi assim. Embora aquela coisa não tivesse mandíbula, não sei como falava. Disse. O resto da noite tive um sono inquieto, cheio de pesadelos. E lembro que sonhei algo relacionado ao Raul, mas não lembro exatamente o que. Quando os avós morreram, meu pai ficou um trapo.
a tal ponto que o tio com quem estávamos morando teve que cuidar tanto da Sofia quanto de mim. Eu estava de saco cheio de toda a sujeira que cercava minha família. Raul, o louco, minha mãe, a bruxa, as malditas coisas de Mazamitla, o vovô negro, a vovó branca, aquela coleção de dedos mumificados no estúdio secreto dos avós. Então eu mergulhei nos meus estudos, a ponto de quando me formei em medicina geral, ela nem sequer compareceu. Com o tempo, consegui ingressar em uma especialização. E eu aproveitei essa oportunidade para colocar ainda mais distância entre minha família e eu. Ao terminar a especialização, fui morar em Monterrey e lá me casei e tive 3 filhos. Me afastei quase totalmente da família, só ligo para meu tio uma vez por mês. Após a especialização, não tive mais notícias de Sofia. Soube que ela se casou com um homem rico e foi morar em Guanajuato. Meu relato continua então, em uma época contemporânea. Em 2016. Era dezembro e novamente chovia como se o céu fosse desabar. Lembro de ter chegado do trabalho extremamente cansado e mal tinha entrado na sala de casa. Minha esposa me abordou com o rosto preocupado. Sofia, ela te ligou. Ao ouvir aquilo, senti que ia desmaiar. Cheguei até a me apoiar em uma poltrona e depois me sentei lentamente. Algo ruim tinha acontecido. Eu tinha certeza. Fazia anos que eu não falava com ela. Por que mais ela me ligaria? Senti um medo tão intenso quanto quando ouvi Raul falando comigo debaixo da cama. Tive uma crise de ansiedade e disse para minha esposa que eu não queria atender, que eu não queria saber de nada que tivesse a ver com minha família. Fui para a cozinha enquanto afrouxava minha gravata. Eu achava minha vida tranquila e feliz até então, e que eu não ia permitir que algum maluco da minha família me tirasse isso, não importando que dessa vez o maluco fosse minha irmã. Você é a única família dela, disse minha esposa me abraçando por trás. Percebi que ela chorava. Aquilo dissipou qualquer dúvida. Algo terrível havia acontecido. Minha esposa me entregou um papel com o número da minha irmã, e me lembro que, quando me sentei para ligar para ela do meu celular, ele escapou das minhas mãos várias vezes. Ela atendeu no 3º toque. Tudo o que consegui dizer foi: Sofia, sou eu. Irmão. Tudo começou de novo. Tudo começou de novo. Ele me disse: não quero entrar em detalhes sobre o que aconteceu com a minha irmã. No entanto, posso contar que o único filho dela tinha acabado de falecer de uma doença, muito parecida com a do Raul. Eu ia dizer a ela que não ia mais a velórios porque deixei de ser católico. E ela me explicou que nem sequer velaram o corpo, mas que ele foi cremado imediatamente e que não tinha passado nenhum dia quando o marido dela já a tinha abandonado. Vieram à minha mente os rostos desfigurados de Raul e da mamãe. E que Deus me perdoe, mas não posso culpar esse homem por tê-la abandonado. Talvez por vê-la vulnerável, eu disse para ela ir comigo, pelo menos por um tempo. Comprei passagens para ela ir a Monterrey. Aquela noite inteira tive pesadelos com Raul, com minha mãe. Eu via ele zombando de mim. No dia seguinte, fui buscar Sofia no aeroporto e, ao vê-la, sinceramente me assustei. Ela estava extremamente abatida, nem parecia que era mais nova do que eu. Não quis dizer nada, mas quando estávamos voltando, quebrei o silêncio perguntando o que tinha acontecido. Tudo começou de novo. Irmão,
O que aconteceu com Raul aconteceu com meu filho, e faz tempo que está acontecendo comigo também. Ao ouvir aquilo, acredite, tive vontade de parar o carro e pedir para ele descer e nunca mais me procurar. Mas era minha irmã. Além disso, dessa vez, eu já era um homem e um homem de ciência. Ingenuamente, achei que conseguiria enfrentar isso dessa vez. Acomodamos minha irmã em uma pequena pensão. Apesar das queixas da minha esposa, que achava grosseiro não deixá-la na casa principal. Mas eu tinha 3 filhos e precisava protegê-los. Desde o primeiro dia, juro que ouvia as risadas abafadas de Raul. Ao fechar a porta, senti como se tivesse 14 anos de novo. Cheguei a acordar minha esposa várias vezes, que dizia que eu estava obcecado pelo passado. Acho que foi em 22 ou 23 de dezembro. Quando acordei de repente de madrugada, lembro claramente de ter visto uma silhueta maltrapilha ao lado da minha cama. Parecia estar nua e parecia ter os braços e as pernas tortos. Pelo amor de Deus, Sofia. Não lembro se disse ou esqueci. Ao acender a luz, a figura sumiu no ar. E me lembro que minha esposa até acordou irritada e assustada. Ela me perguntou o que estava acontecendo, mas naquele momento, minha filha mais velha gritou do quarto dela. Corri até ela e entrei rapidamente, esperando encontrar Sofia lá. No entanto, ao acender a luz, só estava minha filha tremendo debaixo dos lençóis. Tinha alguém no quarto, papai, uma figura que dançava de um jeito muito estranho. E não tinha cabeça. Nesse momento, minha esposa entrou. Enquanto ela passava pela porta, ouvimos passos rápidos descendo a escada. Depois ouvimos a porta da sala abrindo e batendo forte. Droga, eu disse. Instintivamente, procurei meus outros 2 filhos, que ainda dormiam tranquilos. Levei-os para o nosso quarto, onde minha filha mais velha e minha esposa já estavam. Isso é o cúmulo. Vou dizer para minha irmã ir embora. Nada de estranho ocorreu aqui antes dela chegar. Falei muito irritado. E quando eu estava prestes a sair do quarto, minha esposa me puxou, fechou e trancou a porta atrás de mim. Você está louco? Obviamente alguém entrou na casa. Já liguei para a polícia. Poucos minutos depois a polícia chegou. Deixamos eles entrarem e revistaram a casa comigo. Não havia nada de estranho. A casa estava completamente vazia. Só algumas pegadas duvidosas em algumas áreas da casa. Então fomos verificar a casa de hóspedes para ver como estava a Sofia. Quando entramos, encontramos Sofia tendo convulsões e os oficiais imediatamente pediram uma ambulância. Depois de explicar para minha esposa o que estava acontecendo, eu disse que me sentiria muito mais tranquilo se ela e as crianças fossem para a casa dos pais dela. Enquanto isso, levaria minha irmã ao hospital. Eu internei ela em um hospital particular de São Pedro. Ela chegou em más condições, então sugeri sua transferência imediata para a unidade de terapia intensiva, onde eu poderia continuar o tratamento. Com o passar dos dias, Sofia apresentou boa evolução com os medicamentos. Eu, por minha parte, fiquei mais ocupado, solicitando todo tipo de exame que me vinha à cabeça. No entanto, não chegava a nenhum resultado que me desse uma explicação do que estava acontecendo. Tudo parecia um beco sem saída. Em casa, as coisas se acalmaram, mas às vezes eu ainda ficava muito ansioso sozinho.
Finalmente, solicitei um exame chamado polissonografia, um exame onde as ondas cerebrais são monitoradas durante o sono. Ao revisar os resultados, algo não batia, mas eu não sabia o que era. Então, mostrei os exames para um médico jovem que estava tratando minha irmã no hospital. Você está brincando, né? Ele respondeu com uma risada debochada ao analisar cuidadosamente os resultados. Eu sei que algo não está certo, mas me parece um resultado inespecífico. Eu disse. Inespecífico, ele repetiu em um tom cada vez mais zombeteiro. Doutor, o senhor deveria saber disso melhor do que eu, acrescentou. Não vou entediá-los com detalhes técnicos, mas o médico me explicou que minha irmã, durante a noite, nunca chegava a apresentar uma atividade cerebral típica do sono profundo. Ele também me explicou quais partes do cérebro estão envolvidas e que isso geralmente era visto em doenças mentais, hereditárias e fatais. Garanta que façam uma autópsia quando ela falecer. Ele me disse. Morrer? Sim, doutor. Quem apresenta essa atividade cerebral no sono tem menor expectativa de vida. O corpo dele dorme, mas o cérebro não descansa, causando desgaste progressivo, surtos psicóticos e até morte. Investigue sobre a insônia fatal familiar. Eu já tinha ouvido falar dessa doença, mas nunca achei que fosse algo importante. E acreditem, quando eu lia sobre isso, fiquei apavorado, porque muitas das coisas que eram mencionadas pareciam ligadas ao ocorrido com Raul. Ao voltar para casa com minha irmã, minha esposa me fez deixá-la na casa principal. Ela estava se deteriorando rapidamente. Às vezes a encontrava falando sozinha, outras imóvel. De novo, era o mesmo que tinha acontecido com Raul. Nesse período de janeiro de 2017, mandamos os filhos ficarem com os avós. Não queria que passassem pelo que vivi com meu irmão. Ainda não tinha conversado com minha esposa sobre a possibilidade de que eu também fosse portador de uma doença mortal e hereditária. E muito menos quando já tínhamos 3 filhos, que também poderiam sofrer com isso. Só de imaginar meus filhos nessa situação eu sentia arrepios. No entanto, aquelas últimas descobertas me fizeram ter certeza de que nada do que tinha acontecido comigo ao longo da vida era realmente algo paranormal. No fundo, eu ainda pensava assim. Naquela noite, atendi um chamado de madrugada e, ao voltar, minha esposa me ligou. Ela estava histérica e indo para a casa dos pais dela. Ela tinha acordado de madrugada e viu com seus próprios olhos aquela figura sem cabeça, se movendo de forma estranha no quarto. Dirigi rapidamente até ela. Ela me contou que tinha sido acordada por risadinhas por todo o quarto, que parecia que havia várias pessoas invisíveis dentro do quarto. Ela tentou ligar o abajur, mas não funcionou, e só quando seus olhos se acostumaram à escuridão que ela conseguiu ver aquela figura estranha, se movendo pelo quarto. Ela saiu correndo dali e me jura que aquela coisa estava logo atrás dela, mas quando entrou no carro, não viu mais nada. E a Sofia? Onde ela está? Eu perguntei para ela. Sua irmã ficou em casa, ela me disse muito triste. Não podia culpar minha esposa por não tirar minha irmã dali. Ainda mais quando eu estava culpando ela por todas essas aparições paranormais que estavam acontecendo ao nosso redor. No entanto, essa era minha irmã. Ela estava doente. E se havia algo na casa com ela, eu tinha a obrigação de tirá-la de lá. Eu gostaria de não ter que fazer isso, mas era meu dever.
Voltei para casa. O portão do muro estava escancarado. A casa ao fundo parecia mergulhada na penumbra. Ao percorrer o caminho de pedra, comecei a sentir um frio terrível e um vento forte começou a soprar. Dava para ouvir as risadas de quando eu tinha 14 anos. Tudo aquilo me fazia lembrar daquele momento. A entrada também estava aberta. Sofia, gritei ao entrar. E senti como se a escuridão ao fundo se movesse. Aquilo me fez dar um passo para trás, e quando minha visão se acostumou à escuridão, vi duas figuras sem cabeça. Com as costas curvadas, braços e pernas longos. Na sala. Irmãozinho! Deu para ouvir do teto, e quando me virei, vi Sofia com um sorriso pendurada em um dos lustres que tínhamos. Corri dali e antes de entrar no carro, liguei de novo para a polícia. Encontrei a porta aberta sem explicação aparente. Eles chegaram rápido e, ao explicar o ocorrido, começaram a revistar a casa novamente. E mais uma vez, não encontramos nada. Só minha irmã, doente, deitada na cama, como sempre. O final da minha história, pelo menos por enquanto, ocorreu em meados de 2017. Minha irmã já estava muito debilitada, inclusive. Já raramente saía da cama. Tínhamos contratado uma enfermeira para cuidar dela. Em agosto, meus filhos e seus primos sofreram um grave acidente de carro, tão sério que 2 dos meus sobrinhos morreram. E minha filha mais velha ficou muito ferida e precisava de uma cirurgia de emergência. Liguei para minha família em Guadalajara, contei sobre a situação e pedi ajuda para que ficassem com Sofia. Vários primos me disseram que pegariam o primeiro voo para Monterrey. A enfermeira que cuidava da minha irmã à noite faltou naquele dia e eu precisava ir ao hospital para ver como minha filha estava. Tive que chamar aquele médico jovem. Durante esse tempo, talvez sem vontade, mas com habilidade, cuidou do caso da minha irmã. Ao explicar minha situação para ele, ele fez uma longa pausa no telefone e finalmente me respondeu. Tudo bem, estou indo para aí. Não sei exatamente o que aconteceu. Meus primos chegaram às 7 da manhã e pedi que fossem à minha casa cuidar da Sofia. Graças a Deus, minha filha saiu bem da cirurgia e logo se recuperará. Meus outros 2 filhos tiveram apenas ferimentos leves. Ao chegar em casa à noite, encontrei meus primos na rua assustados. Entrei correndo e a casa estava uma bagunça. Aquele médico jovem estava sentado ao lado da cama da minha irmã e ela parecia estar dormindo. O médico tinha arranhões no rosto e nos braços e também parecia que tinha sangrado pelo nariz. Sua família é um bando de inúteis, disse ao me ver entrar. Ele perguntou sobre minha filha enquanto arrumava as coisas para sair. O garoto mantinha a calma ali, enquanto minha família estava apavorada na rua. Aliás, não acho que sua irmã tenha muito tempo. Foi o que ele me disse enquanto caminhávamos para a saída. Eu sei, respondi para ele. O que aconteceu comigo lá? Está entre as 10 piores experiências da minha vida. Ele me disse. Só nas 10? Respondi brincando também. Todos pensam que sua história é a pior. Ele me respondeu, dando um tapinha nas minhas costas e depois acrescentou. Sou agnóstico e sei que sua irmã está doente. No entanto,
Eu não chegaria perto dela de novo sem um padre, ou um rabino, ou um monge, ou algo assim. Só posso te dizer que hoje vi coisas muito interessantes. Até hoje ele nunca me contou o que aconteceu naquela noite. Ele deixou claro que nunca vai contar, que eu aceite isso. Minha irmã morreu dias depois. Eu ainda estou vivo e viverei para sempre com a incerteza sobre o que levou meu irmão, minha mãe e minha irmã. Talvez isso me leve também, ou leve algum dos meus filhos,